A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós postarmos novos vídeos. Na seção de playlists aqui do canal, você tem acesso a muitos livros da Bíblia que já foram totalmente lidos e meditados. Nós temos a playlist para você que gosta de ler os evangelhos, do Evangelho de Marcos. Todos os 16 capítulos foram divididos em vários vídeos e foram meditados, e se você clicar na playlist de Marcos, você vai poder assistir a todos os vídeos na sequência, desde o capítulo 1 até o capítulo 16. Fica o convite para você que gosta de ler os evangelhos. Para você que gosta de estudar as cartas de Paulo, nós temos as meditações, as leituras e reflexões nos livros de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios e também 1 Coríntios. E para você que gosta de estudar sabedoria, meditações, nós estamos gravando os livros de Eclesiastes e de Provérbios. Na seção das playlists, a playlist de Eclesiastes já conta com a meditação de 10 capítulos, logo vai estar completa com os 12 capítulos. Talvez dependendo do dia em que você está ouvindo essa mensagem, quando você clicar na playlist de Eclesiastes, de repente já vai estar completo lá. E o livro de Provérbios também, que já foram meditados em 7 capítulos. Vamos prosseguir meditando em Provérbios, dependendo do dia em que você acessar este vídeo, vai estar já mais completo o livro de Provérbios. Também existe a playlist de Jeremias, onde nós estamos meditando também na leitura desse livro que muitas pessoas querem conhecer, querem entender, mas muitas vezes trazem desafios à leitura desses livros proféticos. E aqui nós vamos hoje meditar em Ezequiel capítulo 6. Ezequiel, que é um profeta que proclama as suas visões. Deus tem uma experiência com Ezequiel com visões. Ele é um profeta. Quem já acompanhou aqui os vídeos dos capítulos 1 até o capítulo 5, pôde ver ali que Deus sempre fala com Ezequiel por meio de simbolismos. Deus apresenta visões, apresenta mistérios para comunicar a sua palavra por meio do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos cativos que foram para a Babilônia no primeiro cerco de Jerusalém. Jerusalém passou por 2 cercos. O primeiro cerco foi no ano de 597 a.C., quando era o rei Joaquim, e Ezequiel foi levado para a Babilônia como escravo, junto com essa primeira leva de cativos. Mas Jerusalém ainda continuou com a sua independência, com a sua vida política normal, até o ano de 586 a.C. Ou seja, 597 para 586 a.C. dá mais ou menos 11 anos. Então, 11 anos depois, Nabucodonosor cercou Jerusalém
E, nesse segundo cerco, o Templo de Salomão foi destruído, Jerusalém foi queimada a fogo, uma parte do povo foi morta, queimada pelo fogo, outra parte que começou a fugir foi morta à espada, e outra parte conseguiu fugir para outros lugares, para outras terras, foram espalhados para outras nações. E com isso, em 586, se cumpriu a profecia que o profeta Ezequiel entregou no capítulo 4. Quem acompanhou aqui Ezequiel capítulo 4, viu ali que Deus mandou que Ezequiel cortasse os seus cabelos e a sua barba com uma faca, e que ele pegasse os cabelos, que simbolizavam o povo, a barba simbolizava os sacerdotes, mas ele pegou apenas o cabelo e colocasse numa balança e dividisse depois em 3 partes. Como nós já comentamos, a balança significa que Deus traria justiça sobre o povo de Judá em razão da sua desobediência. A balança simboliza que Deus traria uma justiça exata, uma justiça precisa, uma justiça correta, exata e direita. A balança simboliza que o juízo de Deus é sempre correto. Os fios de cabelo representavam que o povo. E quando Deus ordena que Ezequiel pegue os cabelos e divida em 3 partes, Deus disse: a primeira parte você queima no meio do povo, fora da sua casa. Simbolizava que 1/3 do povo morreria queimada. Depois Deus disse: você pega o outro terço e passa a espada em volta. Deus estava dizendo: 1/3 do povo morrerá à espada. Os que escaparem do fogo serão mortos pela espada. E Deus disse que o último terço seria o povo que seria espalhado pelas terras. A terceira parte do povo conseguiria fugir, mas teriam que fugir para outras terras. Elas seriam espalhadas pelo vento. Então, nós vemos que Ezequiel recebeu essa visão e ele executou esses atos perante os cativos na Babilônia para mostrar a eles que Deus ainda estava falando com eles, mas estava realizando o seu julgamento. Agora, no capítulo 6, nós vamos ler mais uma vez a forma como Deus fala com Ezequiel. Sempre é com simbolismo, por meio de visões, por meio de símbolos, para comunicar a sua mensagem. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 6, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo... novamente veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 2. Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Versículo 3. E dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Versículo 4. E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. Versículo 5. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Versículo 6. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados.
para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. Versículo 7. E os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 8. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Versículo 9. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos. E terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Versículo 10. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Debalde significa à toa. Então, lendo de volta o versículo 10 é assim: e saberão que eu, o Senhor, não disse à toa, não disse de maneira inútil que lhes faria este mal. Deus está dizendo assim: eu não falo nada à toa. Quando eu falo, eu vou fazer. Eles vão saber que fui eu que disse que ia fazer esse mal e que fiz. Versículo 11. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o pé e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Versículo 12. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Versículo 13. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos. Essa palavra traspassados foi referida várias vezes aqui no capítulo 6, se refere aos mortos. Traspassado é aquele que foi traspassado pela peste, pela fome, pela espada. De alguma forma, alguma coisa passou pela pessoa e a pessoa morreu. Então Deus está falando aqui: quando estiverem os seus traspassados, os que morreram, no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto. O outeiro é uma palavra para se referir a elevações do terreno. Você tem os montes, que são as elevações mais altas, e você tem também os outeiros, que são os montes mais baixos, né? Em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes. O cume é o ponto mais alto dos montes, né? Dos lugares dos montes que são os pontos mais altos. E debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Versículo 14. E estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Nesse texto que nós lemos, nós vemos que mais uma vez Deus está usando o profeta Ezequiel para falar para a nação de Israel que Deus faria justiça sobre os seus pecados. Aqui cabe entendermos uma coisa. Quando Salomão morreu, o reino de Israel, que era formado por 12 tribos, sofreu uma divisão. Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte e ficou conhecido como Reino de Israel, Reino do Norte, com a capital em Samaria.
Roboão, que era o filho de Salomão, ficou com a região do sul do território de Israel e formaram o Reino do Sul, que também era o Reino de Judá. O Reino de Judá tinha duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E essas duas nações, Israel formou o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, e eles foram existindo até que o Reino do Norte foi invadido pelos assírios no ano de 722 a.C. e em 721 a.C., o Reino de Israel, que era o Reino do Norte, foi totalmente tomado. E todas as pessoas que moravam naquela região foram dispersas, foram espalhadas pelo reino assírio. Alguns israelitas ficaram ali, mas Israel passou a morar com outras pessoas, outros povos. Enquanto isso, de 721 até 586, o reino de Judá, o reino do sul, continuou existindo. Mas o reino do sul, em 597, já tinha sofrido a primeira invasão babilônica, que foi quando Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Então, Ezequiel, quem acompanhou conosco a leitura do capítulo 1, viu ali que Ezequiel conta que eu estava junto ao rio Quebar, junto aos cativos, e no dia 5 do mês 4 do 5º ano do rei Joaquim, eu tive visões. Então, quando nós lemos no capítulo 1 que Ezequiel apresenta essa descrição, ele está revelando que ele já estava no cativeiro. Ele já estava na Babilônia. Ele mostra que ele foi na primeira leva da invasão de Jerusalém. Mas Jerusalém, o reino de Judá, continuou existindo até 586 a.C., quando houve o segundo cerco e quando Jerusalém foi queimada a fogo e o exército da Babilônia entrou e matou as pessoas à espada e outras pessoas fugiram, cumprindo-se, como eu falei no começo desse vídeo, a profecia que Ezequiel teve no capítulo 4, a visão que ele teve, quando ele cortou os seus cabelos e dividiu em 3 partes como uma forma de Deus falar ao povo que quem estava lá em Jerusalém ainda haveria uma morte. Mortes por fogo, por fome, por peste, mortes por espada e mortes e pessoas que seriam espalhadas para outras nações. Que Deus fala para Ezequiel no capítulo 4 que elas seriam espalhadas pelo vento, que é uma forma simbólica de dizer, não vão mais morar na sua terra, o vento os empurrará para outros lugares. Aqui no capítulo 6, nós vemos, por que eu contei essa história do reino do norte, do reino do sul, e que o reino do norte, que era o reino de Israel, que já tinha sido destruído em 721 a.C., cerca de cento e poucos anos antes de Jerusalém. Para nós entendermos, quando Ezequiel está entregando essa visão, Deus fala aqui no versículo 3, que nós lemos aqui, Deus fala para ele assim, o versículo 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Deus está usando Ezequiel para dizer que aquele povo de Israel já tinha sido invadida pelos assírios. E Israel já estava sob o domínio dos assírios. Mas Deus estava dizendo, mas o fato deles estarem sob o domínio dos assírios não significava que Deus havia abandonado Israel e Judá. Israel considerando as tribos do norte e Judá as tribos do sul. Deus sempre continua amando o seu povo. Deus sempre continua com a amizade com seus filhos. Quando um cristão que está no relacionamento com Deus
tem uma queda e se envolve com alguma coisa errada, seja ela qual for, seja corrupção, crime, furto, roubo, adultério, prostituição, droga, seja lá o que for, tem muitas situações que afastam os seres humanos de Deus. O fato da pessoa ter sofrido uma queda não significa que Deus deixou de amar essa pessoa. Deus continua amando aquela pessoa, mesmo a pessoa estando na prática do pecado. Porque Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama as pessoas e deseja que elas se arrependam e voltem a andar com ele. Então, nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia simplesmente ter aplicado a sua justiça e matá-los. Deus não fez isso. Ele disse, aplicou a sua justiça, o homem passará a trabalhar para poder comer o seu pão, a mulher terá multiplicadas as suas dores de parto, mas ele providenciou o Salvador para trazer o perdão dos pecados e a salvação da humanidade. Quando Caim matou Abel, Deus não desceu para matar Caim. Deus disse, agora você será fugitivo na terra. Você ficará sempre fugindo em razão daquilo que você fez. É aquela velha história. Será que alguém que rouba, que mata, dorme tranquilo? Fica sempre com a sua consciência pesada em razão daquilo que tem feito. Mas Deus não mata a pessoa, porque Deus deseja que a pessoa se arrependa e pare de praticar o mal. Então, quando Deus fala aqui para Ezequiel profetizar, para dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, é como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel assim, traga uma mensagem para o povo de Israel. O povo de Israel, apesar deles estarem sob o domínio dos assírios, apesar deles terem desobedecido e terem caído nessa condição, eles ainda são meu povo. E eu quero que eles ainda continuam adorando outros deuses. Eles continuam adorando, fazendo coisas erradas. Eles ainda não estão se voltando para mim. É a mesma coisa quando uma pessoa cai em qualquer uma dessas situações que eu mencionei. Corrupção, furto, roubo, crime, adultério, prostituição, mentira, seja lá o que for. E Deus fala assim, pare de fazer isso, pare de fazer isso. Você está nesse caminho, você vai ser punido, você vai receber as consequências daquilo que você está fazendo. Com certeza, enquanto você não parar, você vai sofrer as consequências. Então, é como se Deus dissesse assim, filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, dirige o teu rosto lá para Israel e fala, profetiza contra eles. E dirás o seguinte, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Quando Deus fala para Ezequiel falar, profetizar para os montes, para os outeiros, para os ribeiros e para os vales, Deus está usando uma figura de linguagem. Está dizendo assim, é para que todos eles, todos escutem o que eu tenho para dizer. É tão importante que todos eles escutem que eu quero que você profetize até para a própria natureza. Até os montes, os outeiros, os ribeiros, os vales, a água que está nos ribeiros, a água, cada gota de água que está nos ribeiros, cada pedaço mínimo de terra que está lá nas montanhas, lá no alto, né? Ou seja, é para todo mundo ouvir. É isso que Deus está querendo dizer. Então, quando Deus fala assim, assim diz o Senhor Jeová, aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. É o mesmo que Deus dizer assim, todo mundo, onde quer que esteja nas alturas, nos montes, esteja nos ribeiros, esteja nos vales, seja quem quer que ouça essas palavras. É isso que Deus está dizendo. Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos.
Por que Deus fala a respeito dos altos? Porque os altos, o povo de Israel, que já estava sob o domínio dos assírios, e também o povo de Judá, quando eles tinham comunhão com Deus, eles pegavam os sacrifícios, subiam nas montanhas, né? Os montes são aquelas montanhas mais altas, como eu já falei. Os outeiros são elevações de terra, mas são menores que os montes. Eles iam para os montes, para os outeiros, pegavam os elementos para adoração a outros deuses, que Deus chama de ídolos, e faziam os seus sacrifícios para esses deuses, sabendo que o Senhor Jeová era o Deus deles, que respondia com fogo, que respondia com palavras que Deus falava e cumpria. Mesmo assim, eles se misturavam com os outros povos e adoravam aos outros deuses. Então Deus vem e fala assim, ó, eu destruirei a espada, eu trarei a espada sobre vós. A espada significa, virão outras nações para dominar vocês e vocês serão destruídos pela guerra. Eu não vou lutar a guerra com vocês, para que vocês justamente sejam destruídos pela espada. E destruirei os vossos altos. Quando Deus fala aqui no versículo 3, destruirei os vossos altos, Deus está dizendo, quando os povos que invadirem vocês entrarem, eles vão pelejar contra vocês e vão destruir tudo que está aí dentro da nação de vocês. Então, esses lugares altos, essas montanhas, esses cumes, onde vocês vão, esses outeiros, para adorar os outros deuses, vai ser tudo destruído, vai ser tudo dominado por outros povos, que eu, o Senhor, vou permitir que isso aconteça. Versículo 4. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. Vou derrubar aqueles cadáveres, as pessoas que já morreram, que foram ali sepultadas diante dos ídolos. Deus vai fazer isso, ó. E porei os cadáveres, né, as pessoas mortas dos filhos de Israel, diante dos seus ídolos. Deus está falando, vou deixar as pessoas mortas ali na frente daqueles altares que estavam lá no monte. O povo está levantando altares para adorar ao sol, para adorar as estrelas, para adorar a outros deuses, e quando eles morrerem, serão traspassados, né, pela espada, eles vão ficar ali, os cadáveres, diante dos seus ídolos. Versículo 6. Em todos os vossos lugares habitáveis, agora Deus está dizendo assim, até nos lugares em que existe moradia, nos lugares em que as pessoas moram, vivem normalmente, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, né, destruídos também, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. Deus está fazendo isso para dizer que Ele verdadeiramente é Deus, para mostrar que a adoração ao sol e aos outros deuses não passa de mentira, para mostrar que os outros deuses na verdade não são deuses, para mostrar que Ele é o único e verdadeiro Deus de Israel. Por isso Deus usa o profeta Ezequiel para dizer, profetiza para os montes de Israel. Deus está querendo dizer para Ezequiel, diga para o meu povo lá, que já está sob o domínio da Síria, o reino do norte, que era o reino de Israel, que eu continuo sendo o Deus deles. Eu continuo vendo que eles estão adorando outros deuses, que eles continuam fazendo isso. E aqui, no capítulo 6, quando Ezequiel profetiza para os filhos de Israel, ele está profetizando tanto para o reino do norte, que nessa época em que Ezequiel profetiza já estava sob o domínio da Síria, como também para o reino de Judá, que Ezequiel era de Judá, ele veio antes entre os cativos, mas o povo de Judá não deixava de ser Israel. Eles continuavam, todos eles, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, todos eles eram israelitas. Todos eles faziam parte do mesmo povo. Houve a divisão, mas eles continuaram sendo nações irmãs. Diante de Deus, Deus é Deus de Israel e é Deus de Judá. E quando, muitas vezes na Bíblia,
Quando Deus manda um profeta lançar uma profecia, Deus está se referindo a Israel como um todo, incluindo o Reino do Norte e o Reino do Sul. É o caso desse capítulo 6. Deus está usando Ezequiel para profetizar contra Israel, mas está usando Ezequiel para profetizar contra Israel se referindo a todo o seu povo, a todo o Israel, incluindo o Reino do Norte, que já estava escravizado pelos assírios, e o Reino do Sul, que ainda estava passando por cercos pela Babilônia, né? Então o Reino do Norte foi dominado pelos assírios, o Reino do Sul foi dominado pelos babilônios. O Reino do Sul ainda chegou a existir até 586, quando houve a sua destruição completa por Nabucodonosor. Mas aqui, versículo 7, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo assim, as pessoas vão morrer, e elas vão cair no meio de vocês, e isso vai acontecer para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Por que Deus está falando isso? Porque eles começariam a rezar, a orar, a pedir para os ídolos do sol que aquele mal não acontecesse. Mas aquele mal aconteceria justamente pela permissão de Deus, para Deus dizer: não adianta vocês ficarem rezando, orando, pedindo para esses ídolos, eles não respondem. Então, Deus permitir que eles fossem mortos e traspassados é o mesmo que Deus dizer: eu vou deixar vocês morrerem para vocês perceberem que essas orações e rezas que vocês estão fazendo para esses ídolos e esses deuses não valem de nada, porque eles não podem livrar, eles não podem ajudar vocês, eles não fazem nada, porque eles são apenas ídolos, não são Deus, só eu sou Deus. E aí Deus vem no versículo 8 e fala: mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações quando fordes espalhados pelas terras. Por que Deus disse que deixaria um resto? Para que esse resto fosse espalhado e contasse. Ah, o nosso povo estava adorando deuses lá, mas não aconteceu nada. Os deuses rezaram, oraram lá para o sol e não aconteceu nada, morreram mesmo. E Deus usou o profeta Ezequiel para dizer que se nós continuássemos fazendo as mesmas coisas, adorando a esses deuses, que nós seríamos mortos e traspassados. E de fato, o que o Ezequiel falou aconteceu. Era para acontecer isso. Por isso que Deus falou: vou deixar alguns escaparem. Vocês vão ouvir a profecia que o Ezequiel vai entregar, e depois isso vai acontecer, vai haver as mortes, e vocês vão saber que fui eu, o Senhor, que falei. Aí vem o versículo 9: e então se lembrarão de mim os que de vós escaparem, entre as nações para onde forem levados, em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido. Deus está dizendo aqui, ó, eu me quebrantei, eu me dispus a fazer isso, né, porque vocês foram com o coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. É aquela hora que Deus fala: quando vocês virem que as pessoas morreram porque vocês insistiram em adorar os outros deuses, vocês vão olhar para vocês mesmos e vão dizer: por que a gente foi bobo de não entender que o Senhor é que é Deus? Como que a gente foi bobo de não prestar atenção nisso? Como que eu fui fazer uma coisa tão nojenta dessa, de esquecer Deus? Isso daqui é aquele momento em que a pessoa que caiu no crime, do furto, do roubo, da corrupção, da mentira, da prostituição, do adultério, que saiu para fazer as coisas erradas, quando vê as consequências que sofreu, perdi meu casamento, fui para a prisão, o meu nome ficou sujo, agora a minha fama foi destruída. Como que as pessoas vão olhar para mim de volta agora? Como que eu vou recuperar a minha imagem? É aquele momento que a pessoa olha e se arrepende, e ela olha no espelho e fica com nojo de si mesma. Ela fala: meu Deus, como que eu fui cair nisso? Deus está dizendo: eu vou deixar vocês sofrerem as consequências do pecado de vocês. As pessoas vão morrer
para vocês verem que esses deuses não servem para nada, para vocês verem que eu é que sou o Deus de vocês, para vocês entenderem que nunca deveriam me deixar, para vocês entenderem também que eu sou justo. Se vocês fizerem as coisas erradas, vocês vão coletar as consequências daquilo que vocês fizeram. E aí vem o versículo 10. E saberão que eu, o Senhor, não disse, o debalde significa à toa, né? Não disse à toa que lhes faria este mal. Então Deus está dizendo assim, ó, fala para eles, Ezequiel, porque isso vai acontecer. Porque eles estão insistindo em andar no erro. E eu corrijo quem anda no erro para mostrar que eu sou Deus. Eu não deixo as coisas assim, sem justiça. Aí vem o versículo 11. Assim diz o Senhor Jeová, bate com a mão e bate com o pé, e dize, por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Esse bate com a mão e bate com o pé são formas dramáticas de Deus dizer assim, ó, está declarado o início do tempo em que essas coisas vão acontecer. Quando você tem uma competição de corrida, normalmente vai uma pessoa na frente e a pessoa pega um apito e ela apita e faz um sinal com as mãos, dizendo assim, tá liberado, podem começar a correr. Quando você está num trânsito, um guarda vai ali na frente e quando o sinaleiro não está funcionando, e ele vai dando os comandos usando sinais. Aqui no versículo 11 é como se Deus estivesse dizendo assim, bate com a mão, né? Muitas vezes você começa uma coisa e fala assim, vamos bater, eu vou bater palmas, eu vou bater 3 vezes. Quando eu bater na terceira vez, você pode começar a fazer tal coisa. Então Deus aqui está usando uma linguagem simbólica. Está dizendo para o profeta Ezequiel assim, bate com a mão e bate com o pé. Ou seja, está declarado o momento em que Deus fará tudo o que está dizendo aqui. Em que o povo pagará as consequências das suas abominações. É isso que o versículo 11 significa. Então ele tá, tanto que ele fala, assim diz o Senhor Jeová, bate com a mão e bate com o pé e fala, e diz, por todas as abominações das maldades da casa de Israel. Ou seja, como se ele dissesse, essa palma e essa batida de pé é por causa das abominações e as maldades da casa de Israel. Porque cairão a espada e de fome e de peste. Ou seja, está declarado o momento em que Deus abriu o portão e está dizendo, vai chegar a espada, a fome e a peste sobre o povo agora. Aí vem o versículo 12, ele continua aqui o juízo, o que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada. Por quê? Quem estiver perto vai estar ali perto da invasão do exército inimigo. Então vai morrer a espada. Quem estiver longe, Deus está dizendo assim, até quem estiver longe não vai escapar, porque eu vou mandar a peste, eu vou mandar a doença, para que a pessoa com certeza seja traspassada, que ela morra. Então quem estiver longe da cidade vai morrer pela doença, vai morrer pela peste que eu vou mandar. E quem estiver dentro da cidade, estiver perto, vai sofrer o quê? A invasão do exército estrangeiro e vai ser morto na espada. E o que ficar de resto e cercado, que é aquele povo que ia fechar os portões da cidade para poder não ser invadido, vai ser cercado, vai morrer de fome. Por quê? A pessoa tinha que ter o trânsito comercial, as cidades tinham que ficar com as portas abertas para poderem ir para outros lugares, coletar comida, coletar água. Quando você fecha a sua cidade fica sem poder, sem alimento, sem comércio, e então as pessoas vão morrer de fome. E cumprirei o meu furor contra eles. Quando Jerusalém foi invadida na segunda vez, eles, para se protegerem da invasão, eles fecharam os portões da cidade. E muitas pessoas morreram de fome porque não tinha alimento na cidade.
Então veja que essa profecia de Ezequiel, ela de fato se cumpriu. E quando eles foram, o exército conseguiu fechar o cerco e conseguiu quebrar as portas da cidade, o exército veio e começou a colocar fogo na cidade. As pessoas morreram queimadas e o exército começou a perseguir as pessoas e matarem com a espada. Então, exatamente da maneira como a profecia de Ezequiel veio aqui, isso veio a acontecer depois. Aí vem o versículo 13: então sabereis que eu sou o Senhor. Quando estiverem os seus traspassados, ou seja, as pessoas que foram mortas, no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes e debaixo de toda árvore verde. Por quê? Porque debaixo de toda árvore verde? Muitas pessoas faziam seus altares debaixo de árvores verdes. Tinha alguns ritos que você tinha que procurar uma árvore verde, colocar o altar debaixo da árvore para adorar aqueles deuses. Então Deus aqui está incluindo todas as adorações que o povo de Israel tanto o reino do norte, Israel, como o reino de Judá, que era o reino do sul, ele está se referindo a todo Israel, a Israel como um todo, todos eles, dizendo assim, todos os tipos de adoração que vocês fazem para outros deuses, tudo que vocês fazem, vai ter os traspassados e vocês vão saber, ó, debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Veja que Deus fala no passado, no lugar onde ofereciam, porque não vão mais poder oferecer, porque vão estar mortos. Versículo 14: e estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Esse último versículo, quando fala que ia tornar a terra mais assolada do que o deserto de Ribla, é uma forma de Deus mostrar o contexto, né? O contexto da profecia, como seria o julgamento divino. O deserto de Ribla é uma metáfora, é uma forma de Deus descrever como ocorreria a devastação e como o julgamento que Deus pronunciou sobre a nação, sobre o povo, de fato aconteceria, porque o deserto de Ribla era um lugar desolado, um lugar árido, um lugar seco. Deus está dizendo que o julgamento que ele traria sobre o povo seria tão severo que tornaria a situação da nação, da nação ainda mais desolada e deserta do que o próprio deserto de Ribla. Em outras palavras, a nação enfrentaria uma devastação extrema e uma punição severa como resultado dos seus pecados e rebelião contra Deus. Então, essa é a meditação de Ezequiel, capítulo 6. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão interessadas em estudar mais a palavra e entender as mensagens da Bíblia. Fique na paz de Jesus.